Olha, faltando um pouco mais de um dia para a finalização do prazo da declaração de renda, tem gente deixando para a última hora. E diversas dúvidas ainda surgem. Por isso, a gente está ao vivo com o presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, Daniel Coelho. Bom dia, Daniel. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos os ouvintes aí da Jangadeiro News FM. Daniel, o site da Receita apresentou instabilidade nessa reta final. O que fazer caso o contribuinte não consiga declarar por conta da instabilidade? Site fora do ar, por congestionamento? Existe alguma outra forma de declarar que não seja do portal? Na verdade, você tem 3 meios: fazer pelo próprio portal, de forma online, baixar um aplicativo via celular, um app, ou enviar pelo programa gerador do imposto de renda via computador. Apesar do site ter apresentado algumas instabilidades, ele já voltou à normalidade, ele já está podendo enviar as informações. O que pode acontecer é o contribuinte não conseguir alguma fonte de rendimento, por exemplo, aposentadoria do INSS, que você tira ali pelo site do INSS, e não conseguir ter essa informação em tempo hábil. O que a gente aconselha é que envie mesmo assim a sua declaração e em seguida faça a sua retificação. Sobre o pagamento da restituição por Pix, é mais recomendado que seja ativado essa forma de pagamento? Sim, lembrando que o Pix ele tem que ser o CPF, tá? Então pode ser outra chave, tipo de chave. E aí o Pix, o processamento será mais rápido e será debitado em sua conta que está programada. Pois é, se tiver dúvida, o ouvinte pode aproveitar a presença do Daniel aqui pelo 981-543814, Yuri. Aproveitando, Nonato, você falou sobre essa questão do fim do prazo, da instabilidade, né? Tinha uma orientação, até queria confirmar com você, sobre a orientação por conta se aproximando aí do fim do prazo, de fazer a declaração, mesmo que se tem algum erro ou não, e depois você fazer a retificação. Pode ser também uma orientação seguir por esse caminho para não perder o prazo? A gente lembra que o imposto de renda, você tem que elaborar ele relativo a toda a sua movimentação que aconteceu do ano 2022. A gente pede que os contribuintes juntem a documentação, as informações necessárias para não acontecer isso, para não deixar para a última hora, para não deixar de enviar, para não ser penalizado. E mesmo assim, se tiver faltando algo, a gente indica que envie, porque a Receita Federal ela está processando a declaração praticamente 24 horas. Possivelmente, se tiver pendência, você vai cair em malha fina, que é a malha fiscal da Receita Federal de Imposto de Renda, e aí você retifica a sua declaração o mais breve possível, para não continuar ali em malha e ser penalizado. Então, a gente pede que o contribuinte acompanhe, aqueles que entendem, que buscam ali pelo gov.br ou seu certificado digital, acompanhe o processamento da sua declaração. E sim, melhor enviar agora do que não enviar e ser penalizado com multas ou CPF pendente. Ô Daniel, desde o último sábado, a Receita está alertando sobre um golpe da maré fina. Como se defender desse tipo de golpe? O Ceará é um dos estados que não vai ter motivo para aumentar o combustível. Pronto. Posso responder aqui? Deixa eu repetir aqui a pergunta. A Receita Federal está lançando um alerta com relação a um golpe que estaria sendo aplicado por fraudadores que estão enviando e-mails, zap, informações para os contribuintes, dizendo que houve um erro, entre aqueles que já prestaram, houve um erro na declaração e que eles precisam realmente refazer. E mandam uma cópia mandando que eles preencham. Isso é um golpe que está sendo aplicado, não é? Correto, Nonato. E, por coincidência, há 10 minutos atrás, um pouquinho antes de entrar aqui na entrevista, eu recebi a mensagem de um cliente perguntando o que era isso. Ele tinha acabado de receber um e-mail com a informação, com os dados ali possíveis da Receita Federal, da declaração dele, mas é um vírus, É um vírus, é um golpe. Se você abrir essa mensagem, clicar lá no link, você vai colocar informações que não devem ser colocadas. Então, a Receita Federal, ela não envia e-mails para nenhum contribuinte. Todos os acessos e informações da Receita Federal, você tem que buscar dentro do portal da Receita Federal com a sua senha GovBR
ou seu certificado digital. Então, a gente pede aí que o contribuinte ele exclua automaticamente esse e-mail para não ser pegue aí nesse golpe que anualmente eles enviam nessa época. Algumas pessoas recebem restituição, outras não recebem, outras têm que pagar. A definição disso é feita de que modo? Bem, a declaração de imposto de renda, ela serve justamente isso, para apurar o que você pagou de imposto no ano 2022. Se você pagou mais ou pagou menos. Se você tem 1, 2, 3 fontes de rendimentos, ela vai juntar, vai fazer um cálculo automático, né, da tributação devida corretamente. E na declaração também ele lhe dá a opção de pagar pela dedução ou com desconto de 20%. Então lá você opta se vai pagar ou vai restituir mais ou menos. Obviamente a gente sempre observa para escolher a melhor opção para o contribuinte e ali o contribuinte vai ficar com as suas contas ajustadas com a Receita Federal, não sendo penalizado. Lembrando que você tem que ficar atento. Aluguéis tem que declarar, né? Se você gastou mais do que ganhou, como justificar esses pagamentos. Então, tudo isso a Receita Federal verifica. É importante que o contribuinte tenha esse entendimento da elaboração do imposto de renda como prestação de contas. É engraçado essa questão da prestação de contas. Eu fui fazer a minha declaração com o contador. Querendo ou não, é muito processo ao longo do ano todo, né, que você tem que juntar, enfim, você acaba esquecendo, isso é normal. Aí o próprio contador, ele disse, a Receita está acusando aqui uma movimentação no banco tal. A própria Receita já sabe, né, o pessoal já fala, a própria Receita já sabe o que você faz, mas quer que você diga, e se você disser errado, ainda vai lhe punir por isso. Toda a vida é esse processo, né? Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Gleidson, ele tem uma empresa, mas ao mesmo tempo ele trabalha em outra empresa também como um seletista. Ele quer saber da questão da declaração dessas duas rendas. Eu vou colocar aqui o áudio dele, só um momento. Bom dia, Nonato. Nonato, eu queria ter uma dúvida, certo? Eu tenho uma confecção em casa, tem 3 pessoas trabalhando para mim. Só que eu trabalho em outra confecção, eu sou assalariado, certo? Na carteira. Mas só que toda semana eu pago minhas meninas lá, que a empresa manda o dinheiro para mim e eu pago as meninas. Quer dizer, eu tiro mais ou menos de 1.500 a 1.600 toda semana para pagar as meninas. Nesse formato, eu recebo da minha patroa e pago as meninas. É necessário eu declarar também? Pronto, aqui é a pergunta do Gleidson. Vamos lá, deixa eu explicar. Só voltando um pouquinho o que você falou, Yuri, da declaração que a Receita Federal, das informações que ela já contém no sistema, né? Sim. A Receita Federal liberou esse ano a declaração pré-preenchida. Então lá já vai conter uma série de informações que o contribuinte tem que validar ou não se estão corretas. Então realmente a Receita Federal já tem uma boa parte das informações do contribuinte. Por isso, ficar atento aí com as informações. E acontece muito o contribuinte esquecer mesmo as informações que aconteceu algo, ou abriu alguma conta, ou comprou, ou vendeu alguma coisa. Em resposta ao colega que está nos perguntando, a declaração de pessoa física, ela é diferente da jurídica, né? Então, não tem muito a ver. Mas o que ele tem que verificar? Se ele teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, se ele teve rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil, se ele tem um patrimônio acima de 300 mil reais. Então, esses são os principais fatores para ele poder ser obrigado a declarar. Lembrando que a declaração de imposto de renda existe a obrigatoriedade, mas existe também um lado opcional, facultativo de você declarar. Às vezes ele precisa da declaração de imposto de renda para comprovar um rendimento financeiro, para fazer alguma compra junto à empresa, junto a bancos. Então, geralmente, quem tem empresa e tem CLT, se somar os rendimentos, poderá sim ser obrigado. Mas tem que ver esses critérios para poder elaborar. Se ele não tiver conhecimento, é bom ele procurar um profissional de contabilidade, correr, né, que nós só temos até amanhã, para poder elaborar e enviar a sua declaração. Não entregar o imposto de renda, no caso de quem é obrigado, em casos mais graves, tem multa que pode chegar a 150% do imposto devido ou resultar em prisão. Já houve casos de gente presa porque não cumpriu o que era obrigação? Olha, Leonardo, o imposto de renda, como é uma prestação de contas, ele existe as penalidades. Quais são as primeiras penalidades? Ele começa numa multa de R$ 165,
né, que é aquele contribuinte que não tem nenhum imposto devido, mas esqueceu, era obrigado, e ele pode chegar assim a 20% do imposto devido. Aí juntando com multa, com juros e o principal, o valor vai ficar absurdo dependendo da época que ele pague. E sim, pode acontecer casos mais extremos, apesar da minha pessoa nunca ter pego um caso desse, a Receita Federal vai cobrar, se for caso de omissão, se tiver algo que chame muito a atenção da Receita Federal, ela vai investigar para ver o fato ocorrido. E aí vai buscar as penalidades conforme a Justiça. A aplicação de multa de 150% e a prisão são sanções de casos extremos, só ocorrem após a abertura de processo por parte da própria Receita, né? Justamente, a Receita abre um processo administrativo e aí vai ser julgado. Depois do administrativo vai para o judicial e o judicial que vai entender se cabe prisão ou não, quais são as penalidades devidas ali da legislação, conforme caso a caso. Tem mais casos aqui de dúvida, tirando dúvidas. Daniel, tem uma pergunta aqui da Lúcia. Tem a questão das deduções de consultas, né? Ela queria saber se pode deduzir despesas que ela tem com os pets, né? Veterinário, hospital, enfim. Infelizmente, a legislação ela não prevê ainda essas deduções como despesas médicas, né? Então, e nem como o próprio pet ser um dependente, né? Já que hoje nós sabemos que esse animais de estimação é um filho para a pessoa. Mas a legislação ainda não permite esse tipo de deduções. Então, infelizmente, não pode deduzir. Ok. Uma pergunta surgindo aqui a pessoa é obrigada a declarar o aluguel no imposto de renda? Todo aluguel é um rendimento, né? Então, se ele está recebendo o aluguel de algum imóvel que ele tenha, ele tem que declarar em rendimentos recebidos de pessoa física o valor do aluguel mensal ali, deduzido de alguma taxa de administração ou não. Se ele paga aluguel, se ele é o inquilino, ele declara lá em pagamentos o valor do aluguel que ele pagou durante o ano 2022. Tirar mais uma dúvida aqui que provavelmente as pessoas não sabem. IPTU e pagamento de condomínios são dedutíveis se foram pagos pelo dono do imóvel? Não são dedutíveis, tá, Nonato? Não são dedutíveis. As deduções, elas são despesas médicas, despesas com o colégio, né? O que acontece é que você coloca na taxa de administração, se for por uma imobiliária, a dedução no livro caixa. Então, você está no recebimento um aluguel, se você está alocado, então as deduções são algumas despesas administrativas, e você deduz lá essa parte de dedução. Mas IPTU, especificamente condomínio, ela não entra na dedução direta. É pelo Carnê-Leão. Isso, justamente. Você calcula o Carnê-Leão mensalmente para calcular o imposto mensal. E no final do ano você faz o ajuste com a Receita Federal.